Efésios capítulo 4, versículo 26 até o versículo 32. Quando vocês ficarem irados, não pequem, diz a Nova Versão Internacional. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalha fazendo algo útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Santo Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, e gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela está registrada para nosso ensino e para nossa edificação. E nós queremos, Deus, nesta hora, em nome de Jesus, pedir que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou essa palavra, possa iluminar o nosso coração, para compreendermos, para aplicar esta mensagem à nossa vida. Deus, nós sabemos que precisamos do Senhor, então venha ao nosso socorro, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria falar esta noite sobre o tema brigando com quem se ama. Parece um pouco contraditório, porque se a gente ama, a gente não deveria brigar. Mas essa é uma tese muito bonita no papel, porque na prática a teoria é outra. Talvez nesse momento você esteja pensando em alguém que você ama e você já brigou com ele. Talvez nesse momento você esteja lembrando de alguém que você ama, mas está brigado com ele. Então, é impossível existir um relacionamento sem haver conflitos, sem haver confusão, sem haver luta, sem haver briga. Não existe relacionamento sadio sem conflito. Você pode repetir essa frase comigo? Não existe relacionamento sadio sem conflito. Mais uma vez, não existe relacionamento sadio sem conflito. O conflito é inevitável. Quando duas pessoas únicas e imperfeitas se unem ou se reúnem, elas simplesmente não concordarão com tudo. Você está com a sua esposa perto de você aí? Seu marido? Então, ou se você não é casado, se você é namorado ou noivo, ou se você não é namorado nem noivo, é viúvo ou solteiro, eu queria que você, e se você está com seu filho, com seu pai perto de você, e você ama o seu filho, e você ama o seu pai, mas prioritariamente, se o marido está perto da mulher, eu queria que você olhasse para ela e você repetisse comigo: cadê minha mulher? Está ali. Eu vou repetir de novo essa frase. Quando duas pessoas imperfeitas e únicas se reúnem, elas não concordarão em tudo. Viu, Nena? Agora fala aí pro seu marido aí, viu, Elias? Viu, Jerry? Viu, Kátia? Cadê o Júnior? Viu, Débora? Quando duas pessoas únicas não são iguais, não existe outra igual, é só você igual a você, graças a Deus. E além de tudo, imperfeitas, elas estão juntas, em algum momento haverá discordância. Daí, irmãos, a importância de nós aprendermos com a Bíblia a lidarmos com os conflitos que são inevitáveis. Será que existe, por exemplo, algum casal que não briga? Será que existe algum casal que não entra em conflito? Difícil. Mas se existir, é porque um ou outro está se anulando.
Eu conheci um casal que não brigava. Nossos encontros de casais, nossos acampamentos, tínhamos sempre problemas para tratar nessa questão de marido e mulher. E tinha um casal que eu conheci no passado aí que não brigava. E eles se orgulhavam de não brigar. E eu ficava preocupado porque eles não brigavam. Bom, lamentavelmente, eles já estão divorciados há uns 15 anos. Pastor, o senhor está dizendo então que a solução para se manter casado é deixar o pau comer? Não é isso que eu estou dizendo. Desculpa usar essa expressão, mas você sabe o que eu estou falando. Significa que o casal que vive em pé de guerra é um casal que vive bem? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nos nossos relacionamentos de amor, seja do marido com a mulher, seja do pai com o filho, de um irmão com o outro, de um filho com o pai, de um amigo com um outro amigo que é próximo, é preciso administrar aquilo que é inevitável, o conflito que vai acontecer de uma forma ou de outra. Irmãos, no dia... Que dia é o encontro de casais? 3? 9. No dia 9 de março teremos encontro de casais aqui. A preletora Ana Agnes, por um acaso é minha prima, então tem pedigree bom. Venha ouvir a Ana, filha do meu tio pastor Neemias. Mas você sabe que nesses encontros de casais é uma bênção, exceto por um problema, nem todos os casais vêm. Às vezes o casal está com um problema, que está ali acumulado, gerando conflitos, ele não vem no encontro de casais, eles não vão nos acampamentos dos casais, eles acham desnecessário, e daqui a pouco o problema está insolúvel, insustentável. Não que o encontro de casais ou o acampamento do casais vai resolver a vida de algum casal. Porque se a pessoa não quiser se ajudar, ninguém consegue ajudá-la. Se o casal não quiser ajuda, ninguém vai conseguir ajudá-lo. Por isso, irmãos, que eu tenho no meu coração o desejo de compartilhar essa palavra para todos os relacionamentos de amor, mas principalmente entre o relacionamento do marido com a mulher, da esposa com o marido. Eu creio que deveria haver um curso para os noivos, para os namorados, antes de casar, uma matéria chamada Como Administrar Conflitos. Eu não sei se o Moacir já está tendo algum conflito lá, está na lua de mel ainda. Então, Moacir está na lua de mel, então tudo bem. Isso é normal, no lua de mel é bom, mas passa, viu? Depois vem o dia a dia, mas a lua de mel é importante. Então, não mexam com o Moacir e a Milena, eles estão na lua de mel. Mas daqui a pouco vai começar a aparecer alguma coisinha, se é que já não apareceu. Aprender a lidar com os conflitos. Eu estava lendo um determinado autor que diz que a luta, o conflito entre pessoas que se amam, poderiam ser comparados com um ringue de uma luta de boxe. Eu não sou especialista em boxe, não sei lutar boxe, mas você já assistiu uma luta, você sabe como é que ela funciona. E esse autor falou uma coisa que me chamou a atenção. Existe uma maneira e única chance que você tem de você ser vitorioso numa luta de boxe. 2 formas. Primeiro, se mantenha dentro do ringue. Se você sair fora do ringue, você já perdeu. Segunda, se mantenha longe das cordas. Se você ficar muito afastado do seu oponente, você vai ser derrotado. Então, se nós compararmos, por exemplo, o casamento com uma luta de boxe, o dia a dia do casamento é estar dentro do ringue. Uma alternativa para você ter o seu casamento e o seu relacionamento e as lutas que você tem de maneira vitoriosa é não saia do ringue. O ringue é o seu lugar. Coloque a sua luva, se prepare, coloque o seu protetor e vamos à luta. Porque o casamento, às vezes, é uma luta entre 2 oponentes, o marido e a esposa. E nessa luta, tem vários tipos de lutadores. Por exemplo, tem um lutador que é o lutador que não quer lutar.
Não sei se você já viu alguma luta em que o lutador de boxe fica só se esquivando, né? Eu não vou imitar, porque você sabe que não vai dar certo, né? Ele não bate, ele não ataca, ele só se esquiva. Tem um lutador de boxe brasileiro chamado Esquiva Falcão, já ouviu falar? O pai dele deu esse nome para ele de propósito, porque o técnico não pode ficar falando muito com o lutador, é proibido. O juiz repreende o técnico. Então não é para o técnico ficar falando para o lutador, bate, direita, esquiva, esquiva. O juiz fica bravo. Então ele colocou o nome do seu filho Esquiva. Esquiva se desvia. Então quando ele fala esquiva e o juiz fala, não pode, eu falo, estou falando com meu filho. Esquiva Falcão, lutador, lutou na última Olimpíada. Quem é o lutador num casamento que vive se esquivando? É aquele que não quer brigar, não quer discutir, paga um boi para não entrar numa briga, não quer, evita problemas, vive se esquivando. É uma tática que ele usa até o adversário se cansar. Ele não quer lutar, ele não quer discutir, ele, o lutador, tanto o homem como a mulher. Irmãos, essa técnica de não querer briga, essa técnica de não querer discussão, ela é muito boa nas redes sociais. Eu vi essa semana um post que dizia alguma coisa assim, não é que eu concorde com tudo que você diz, é que eu não quero discutir com gente chata. Essa é a minha tese, às vezes, nas redes sociais. Tem umas coisas que acontecem lá, irmãos, que a gente não concorda, mas também não vai discutir, porque é dar murro em ponta de faca. Então, a gente prefere se esquivar, ela funciona bem nas redes sociais, mas num relacionamento de profundidade, ela não funciona. Irmãos, um relacionamento de profundidade, ela só nasce quando se enfrenta as questões difíceis e não fugindo delas. Questões difíceis precisam ser enfrentadas no relacionamento. Tem um problema com o filho, tem um problema com o seu irmão, tem um problema com o seu marido, tem um problema com a sua esposa, está afetando, está estragando, está fazendo mal. Evitar o conflito é a pior estratégia. Trará uma paz momentânea e falsa, mas trará também como resultado um relacionamento superficial. E noivos, namorados e casais que estão aqui hoje à noite, e aqueles que um dia pretendem se casar, casamento tem que ser relacionamento em profundidade. A Bíblia diz que quando nós nos casamos, nós deixamos o nosso pai e nossa mãe, e nós nos unimos com a nossa mulher, e nós nos tornamos uma só carne, não só no sentido físico, mas no sentido emocional. A vida dela é a minha vida é a vida dela, e se você ficar evitando os conflitos para manter a paz, para não ter problema, o relacionamento vai ficando raso, vai ficando superficial, e daqui a pouco ninguém vai aguentar o outro, e a situação, você sabe aonde isso vai parar. Mas qual é o problema de encarar um desafio e um conflito? O problema é que mexe com as nossas emoções, sim ou não? E as nossas emoções, elas ficam frágeis, elas são emoções fortes, elas são emoções difíceis, e é nesse ponto que nós homens utilizamos mais ainda essa estratégia. O universo masculino não quer mexer com as emoções. O universo masculino é prático. Então, sejamos práticos, quanto custa, como é que faz, onde é que resolve, e o universo masculino vai fazendo o quê? O homem se cala. Não existe nada mais triste para uma mulher do que um homem calado. E a coisa mais comum que tem nos casamentos é homem que não fala. Agora, meu amigo, a sua mulher fala pra caramba, sim ou não? Agora, o dia que ela fechar a boca e se calar, você está na roça. Quando a mulher se cala, deu ruim. Lá em casa é assim, na sua casa é assim também? Minha mulher é conversadora, faladora, expansiva, argumentada. Por se deu alguma coisa errada e ela se calar, a primeira pergunta que eu faço é: onde será que eu errei? O que eu falei? O que eu deixei de falar? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Porque minha mulher se calou.
Irmão, mulher quando se cala é problema. Homem quando se cala é característica dele, mas até um ponto é positivo, de um ponto em diante é problema. Então, minhas irmãs, as esposas que estão me ouvindo aqui hoje à noite, que Deus dê sabedoria e paciência para você, para lidar com um marido calado, que não fala das suas emoções, que não enfrenta os seus conflitos, que não enfrenta os seus demônios, que não enfrenta os seus problemas e que evita discutir assunto que é importante. Aos homens, aos maridos que estão aqui, aos namorados, aos noivos, de uma maneira geral, eu oro por você para que em algum momento da sua vida você possa aprender a lidar com um conflito inevitável. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. Em primeiro lugar, eu sou homem. Alguém diz amém? Em segundo lugar, eu sou casado. Em terceiro lugar, eu sou imperfeito. Em quarto lugar, eu sou único. Eu sei o que é casar e aparecer conflito. E a primeira alternativa que a gente tem é pegar o carro quando tem e sair fora. Eu já fiz isso. Não era para eu falar isso para você, mas hoje é noite de confessar pecados. Nos meus primeiros anos de casamento, fruto da minha imaturidade, porque a mulher amadurece mais rápido que o homem, primeiro, porque quando você casa com um homem, você casou com um meninão, viu? Ele acabou de sair da casa da mamãe e acha que vai encontrar a mãe dele de novo na sua casa. Então você tem que ter paciência com o meninão que você casou. Ele pode ter 50 anos, é um meninão. Você tem que ter paciência. E eu tinha 21, era um menininho. Mas os conflitos do dia a dia, do casamento. Pensa você, irmãos, alegria para toda a vida. O marido quer ir para bofete, a esposa diz, eu não quero. E agora? Carnaval. A esposa quer ir com o retiro dos casais lá com o Léo. O marido fala, não estou afim. E agora? Uma quer ir no culto da manhã, o outro quer ir no culto da noite. E agora? Isso porque eu estou falando só no ambiente eclesiástico. Mas essas coisas a gente tem que resolver. E eu, na minha imaturidade, uma vez discuti com a Nena, deve ter sido culpa dela, não lembro qual foi o motivo. E eu fiquei com raiva. Agora, um crente com raiva é um problema, irmão. Sabe onde eu fui parar? Peguei o carro e saí andando por aí. Para vergonha minha, mas a minha mulher teve paciência comigo. Saí andando. Sabe onde eu fui parar, irmão? Na Lapa de Baixo. Sabe o que eu encontrei na Lapa de Baixo? Meia-noite de um sábado. Uma igreja Assembleia de Deus fazendo vigília. Sabe o que eu fiz, irmão? Só de raiva? Entrei na vigília da Assembleia de Deus. Deus falou comigo naquela vigília e falou, volta para casa, seu moleque, volta para casa, seu imaturo, sua mulher está lá. Irmãos, eu voltei para casa como um cachorrinho. Sabe como é que o cachorrinho volta, né? Rabinho entre as pernas. Minha mulher me recebeu, falou, tudo bem, vamos dormir, graças a Deus, minha mulher é sábia. O homem, o menino, o ser humano do sexo masculino, ele é o lutador que gosta de fugir de uma briga. Ele é valente. No trânsito, no futebol, ninguém segura ele. Mas na hora de tratar a coisa séria, da alma, do coração de uma mulher, de um problema com um filho, irmãos, nós homens às vezes somos difíceis e nós precisamos aprender. Então, maridos, noivos que estão aqui hoje à noite, a sua mulher precisa que você cresça. A sua esposa precisa que você assuma o seu papel. Pastor, é difícil. Eu sei, irmãos, porque nós fomos criados com nossa cultura machista. Homem não chora. Você foi criado assim? A minha mãe tinha uma frase, minha mãe está aí, que Deus abençoe a vida dela, está ali. Minha mãe tinha uma frase que é daquela época, hoje ninguém fala mais isso, que é, engole o choro. Já falou isso para o seu filho? Não, a gente falava, engole o choro. Por quê? Ninguém mandou. A nossa cultura foi homem não chora.
A nossa cultura fala, homem não fala das suas emoções, porque se começa a falar das suas emoções, começa a ficar muito cheio de trejeito, fala, esse aí não sei não, é ou não é, irmão? Então o homem não chora, tem que ser macho. Aí ele vai para o casamento. E aí lida com uma mulher que chora. E ele não sabe lidar com choro. Ele não foi educado para isso. Então esse é um tipo de lutador que precisa de pensar se alguma coisa não precisa mudar na sua vida. Mas tem um outro lutador. Nesse caso eu falei de homem principalmente, que homem é mais calado, mulher fala mais, mas também pode acontecer com a mulher. Olhando a figura do boxe, do ringue, tem aquele lutador que é o nocauteador. O nocauteador sabe qual que é, né? É aquele que não para enquanto não vê o outro caído. Não para enquanto o outro não desiste de lutar. É aquele lutador que diz, eu vou ganhar essa batalha, essa luta, esse embate, de qualquer jeito, custe o que custar. Ele diz, eu estou sempre certo, nem que seja do meu jeito. E esse lutador normalmente vence a luta. Vence a batalha. Vence a discussão. Vence a disputa. Mas deixa o seu adversário caído no chão. E aí, usando a linguagem do boxe do juiz, a contagem se inicia. E esse tipo de luta não é justa. Sempre um ganha, toda força, todo jeito. Eu não sei se você que está me ouvindo hoje à noite é esse tipo de lutador. Não sabe perder uma discussão. Não sabe perder um embate. Não sabe admitir que a possibilidade do outro estar com a razão e você não. Irmãos, nesses tempos de discussão política, religiosa, nós estamos discutindo e a gente não gosta de perder uma discussão. Irmãos, ora, se você é petista, esquerda, e o seu marido é bolsoboy, Deus abençoe o seu casamento. Agora, se você, marido, é esquerdista, defensor ali do PT e de toda a galera da esquerda, e a sua mulher é bolsoguel, Deus abençoe o seu casamento, fazer que nem o Alexandre e o Melhoranza faz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai dar problema, irmão. Porque o direitista radical é jogo duro de conviver. O esquerdista radical também é jogo duro de viver e de enfrentar. Mas estão dentro das nossas casas, dentro da nossa família. Hoje eu saí no shopping com a minha mulher, começamos a discutir um assunto político, religioso, que está na mídia. Quem falou que eu queria perder a discussão? Minha mulher deu uma opinião lá eclesiástica, política, jurídica. Até o jurídico e político a gente estava indo bem. Quando ela entrou na área eclesiástica, eu falei, alto lá, de igreja eu manjo. Não é assim. E como não, e atrás de mim, no banco de trás do carro, o Nicolas e a Dayana calados, só assistindo a luta. Bom, cheguei em casa, minha mulher se calou. Vou até tomar um gole d'água. Os meninos foram embora. Minha mulher ficou quieta. Uma mulher que nem a minha, quieta. Porque tem mulher que é quieta, né, naturalmente, mas a minha não. Aí eu já lembrei da mensagem que eu ia pregar hoje à noite, irmão. Falei, Jesus amado, logo hoje eu tinha que falar sobre política, igreja e jurídico. Aí eu fui lá, né, na pia, falei com a minha mulher, falei, amor, você me perdoa? Eu acho que eu fui um pouco rude com você. Eu não sei se ela perdoou, mas, amor, estamos juntos, hein? E ela falou, olha, você não precisava ter falado do jeito que você falou comigo. Aí eu me vi, irmãos, como um nocauteador. Eu derrubei ela.
Eu tinha uns argumentos que ela começou a sair pela esquina. Eu falei, não, volta para a luta, chamei ela, volta aqui. Eu comecei a usar os meus argumentos eclesiológicos, jurídicos que eu conhecia, e fui pegando ela, coloquei ela no canto do ringue, pá, 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 bati. Ela caiu, e eu perdi. Eu acho que eu ganhei a discussão, mas eu acho que eu machuquei minha esposa. Por causa de política, igreja e lei. Irmão, eu vivo sem política, sem igreja, sem lei, mas eu não vivo sem a minha mulher. Mas vocês estão entendendo? Não adianta você ser o vencedor das batalhas, o lutador que tem sempre razão. E eu quero que você leve isso não apenas para o seu casamento, mas para os seus relacionamentos de amor. Você, pai, admite a possibilidade de que você nem sempre tem razão. Você sabe o que é um ponto de vista? Um ponto de vista, eu vou explicar para você, nunca mais você vai esquecer. Um ponto de vista é uma vista de um determinado ponto. Entendeu? Eu vou explicar melhor. Então, eu aqui, de cima do púlpito, o meu ponto de vista, eu estou vendo a galeria, estou vendo duas alas aqui, estou vendo aqui uma fresta aberta do vitrô. Mas do ponto de vista da Débora, ela está vendo a mim, ela está vendo um pouco a Jane, a mãe dela e alguns irmãos aqui. Do ponto de vista aqui da Olinda, deixa eu ver o ponto de vista dela. Ela está me vendo de costas, e ela está vendo os irmãos da galeria, mas ela não está vendo o Gerra e a Isabel, dificilmente ela vai ver. O Gerrão vê, porque é fácil do Gerra ver-se até 1 quilômetro de distância. O ponto de vista é a sua visão de um determinado ponto. E o que acontece no relacionamento com os nossos filhos? Pontos de vista diferentes. Na minha época, na época do Elias, na época, quem é que tem 50 anos de idade aqui, mas na época do Gerrão, da Isabel, as coisas eram de um jeito. Nayara, depois você me dá R$1 porque eu vou dar uma força para você agora. Na época da Nayara, que é filha do Elias, na época do Nicolas, do Renato, que é meu filho, na época do Júnior, as coisas mudaram. Mas o que aconteceu, irmão? Aconteceu que nós estamos enxergando do 3º andar uma coisa e os nossos filhos estão enxergando do 10º andar a mesma coisa. Uma visão diferente. E nós achamos como pai que a nossa visão é a certa. Às vezes é. E eu diria que boa parte das vezes é, quando se refere a questões morais, a questões do que é certo, do que é correto, do que é justo, do que é honesto. Tem que ouvir os pais, sim, senhor. Mas às vezes nós estamos brigando com o nosso filho porque ele tem uma visão diferente da nossa. Nós ganhamos a discussão e perdemos o nosso filho. Isso é verdade ou não é, irmãos? Deus o livre você ter na sua casa um filho drogado. Deus livre. Há muitos anos atrás eu aconselhei um pai cujo filho estava se envolvendo já com as drogas adolescentes. E o pai disse para o filho, na minha casa você não entra drogado. Eu acho que eu nem tinha filho pequeno ainda naquela época. E eu falei para aquele pai, não faça isso. Se seu filho não puder entrar na sua casa, ele vai entrar na casa de quem? Vamos falar de homossexualismo. Se o seu filho for homossexual, você é crente, você tem uma visão bíblica a respeito do homossexualismo. Bom, irmão, se o seu filho for homossexual, abraça ele e dá um beijo nele. E diga para ele assim, filho, eu tenho uma visão diferente. Eu tenho um plano diferente, se essa for a sua visão e for o seu plano, mas eu tenho uma coisa, eu tenho você e você é meu filho, eu não vou abrir mão de você.
Irmão, não abra a mão do seu filho, porque ele se envolveu com isso, ou se envolveu com aquilo. Não, irmãos, não é que... É pecado, quem trata pecado é Deus. Nós tratamos pessoas. Nós tratamos gente. Uma vez alguém entrevistou o pastor Ed René Kivitz, da IBAB, da Igreja Batista da Água Branca. E eu gostei da resposta do pastor a respeito dessa questão da homossexualidade. O entrevistador perguntou para o pastor assim: a sua igreja, ela é uma igreja inclusiva? O pastor respondeu: não. A nossa igreja é uma igreja acolhedora. É diferente ou não é? Gostei da resposta, irmão. Você não precisa concordar com tudo que se faz em qualquer área da vida, mas você tem que deixar os seus braços abertos e as portas abertas da sua casa. Quando o filho pródigo saiu de casa, o pai não ficou dizendo: tomara que se dê mal e bem feito para ele. O pai disse: eu estarei aqui na porta com um anel no dedo e com a capa no braço, esperando o meu filho quando ele voltar. E quando ele voltar, eu vou colocar o anel no dedo, vou colocar a capa sobre os seus ombros e vou dizer para ele: vamos, filho, vamos festejar, porque você estava morto e agora você reviveu. Corações abertos, braços abertos, portas abertas. Porque se você fecha o coração, você fecha o braço, e você fecha o abraço, você diz: eu venci. Mas você perdeu. Perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu o pai, porque você ganhou uma briga, uma confusão, uma discussão, e talvez não seja essa a melhor atitude que a gente deva ter. Terceiro tipo de lutador, talvez aqui o ideal para nós. O sparring. Sabe quem é sparring? É o treinador. Ele fica com aquela luva na mão, aberta, e ele fica recebendo pancada. E ele não bate, ele apanha. Mas ele não apanha para ser derrubado. Ele apanha para treinar o seu lutador, o seu pupilo. Ele está ali, é um lutador que entra no ringue, não entra para apanhar, não entra para bater, mas entra para ajudar a equipe a vencer. Ele entra ali para deixar o outro habilitado para a luta. E aí surge essa figura de um parceiro de treinamento. A situação não é agradável. Quem é que queria que ser sparring, por exemplo, do Mike Tyson? Alguém queria? Mas ele tinha um sparring. Alguém que ele treinava. Mas o sparring, ele tem um papel importante porque ele permanece no ringue, juntos, até que eles possam chegar a uma solução do problema. Talvez, já que a gente tem que lutar, né, irmão? Já que o conflito é inevitável, que juntos a gente possa encontrar a solução para o problema. Mas seguindo as regras. Toda luta justa tem que ter regra. Luta justa tem que ter regra. Quais são as regras? Bom, primeiro tem que ser estabelecida e tem que ser seguida. Quando uma luta vai começar, o juiz chama os dois oponentes de canto e passa para ele quais são as regras. Por exemplo, não vale soco abaixo da linha da cintura, não vale dar cabeçada, não vale dedo no olho, e no caso do Mike Tyson com o Evander Holyfield, não vale morder a orelha. Então passa as regras. E aí começa-se a luta. E num relacionamento entre marido e mulher, principalmente, relacionamento entre pessoas que se amam, relacionamento entre pai e filho, amigos, filhos e pais, precisa ter regra. Precisa ter regra para que os limites não sejam excedidos, porque às vezes no calor da luta, no calor da discussão, você pode falar o que não deve e você vai se arrepender depois. O conflito é inevitável, mas as regras precisam serem seguidas. Primeira regra, por exemplo, a regra da linguagem utilizada. Nós acabamos de ler aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar o outro, conforme a necessidade, para conceder graça aos que a ouvem.
Nova tradução na linguagem de hoje. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé. Irmãos, palavras podem cortar mais fundo do que uma ferida feita com uma faca ou feita com um instrumento cortante. Palavras malditas são malditas. Palavras mal colocadas podem ferir, e essa ferida pode demorar muitos anos para cicatrizar. Então, no seu relacionamento, diante das lutas inevitáveis, dos conflitos que não dá para fugir dele, coloque um controle na sua boca e um controle na sua língua. Marido, é inevitável discutir com a mulher. Você não pode xingar a sua mulher. Você já tem que colocar uma regra. Posso brigar, mas não posso xingar. Posso discutir, mas não posso diminuir. Posso debater, mas não posso ofender. Posso discordar, mas não posso desrespeitar. Quando uma mulher é desrespeitada, física ou verbalmente, e ela aceita, a coisa já foi para o vinagre. O relacionamento já caminhou para algo extremamente difícil de restaurar. É preciso ter controle da língua, principalmente no calor do conflito, se nós quisermos construir um relacionamento que continue depois da briga, porque o problema não é a briga, o problema é o que vem depois da briga. Porque quando você é namorado, você discute, ela vai para a casa dela, você vai para a sua. É, não é? E o marido e a mulher discute, fala umas verdades sem tempero um para o outro. E vai para onde? Vai para o culto na Assembleia de Deus, ouvir os irmãos na vigília. Voltar para a casa da mãe, não é uma boa ideia. Casou, vai ter que encarar. Às vezes alguns dormem no sofá, infelizmente. Agora, quer brigar e continuar, cuidado com as palavras. Cuidado para não discordar, mas não ofender. Brigar, mas não maltratar. E quando a gente quer ferir alguém, gente, com as palavras, a gente é bom. A gente tem uma criatividade de destruir de uma maneira terrível. E não significa evitar o cerne do problema, mas significa tratar o cerne do problema sem ferir a pessoa. Consegue entender a diferença? Então eu queria dar uma dica para você hoje à noite. A má notícia, não dá para viver sem brigar. A boa notícia, dá para fazer uma luta justa. E uma luta justa começa com regra justa. E uma regra justa é cuidado com as palavras. Não saia da sua palavra, você que é crente. Palavra que venha diminuir a sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, a ponto de esse relacionamento ficar comprometido depois. Segunda regra boa para o nosso bom relacionamento. A regra de não ressuscitar o defunto. Deixa o defunto lá. Qual é a regra de não ressuscitar o defunto? É a regra de trazer questões do passado para o conflito presente. Alguém já passou por essa experiência na vida? Resolveu um problema 10 anos atrás, aí um novo conflito. Mas há 10 anos atrás você lembra? Irmão, é uma regra boa não ressuscitar o defunto. Um bom defunto é um defunto enterrado. Sim ou não? Graças a Deus ninguém faleceu recentemente, dá para a gente falar de morto aqui sem problema. Apesar de toda a dor que pode trazer para alguém. Irmãos, o Boechat, jornalista, morreu segunda-feira, foi uma comoção nacional. Eu mesmo fiquei muito abalado. Eu ouvi o Boechat todo dia, de manhã e de noite. Gostava demais dos argumentos dele, do estilo dele. Daqui a pouco o helicóptero cai na Anhanguera, e daqui a pouco a gente descobre que é o Boechat, a gente fica mal, a gente fica de luto junto com a família, com os brasileiros e tal. Na segunda-feira, daqui a pouco, terça-feira. Gente, o Boechat precisava ser enterrado. Não dá para ficar com ele uma semana. Morreu. Irmãos, infelizmente, com toda a dor que a gente possa ter com alguém que morre, esse alguém precisa ser enterrado o mais rápido possível. Ele começa a cheirar mal.
começa a criar transtorno, começa a trazer, ele precisa voltar para o lugar de onde ele veio, e ele veio do pó da terra. E a Bíblia diz que o que vem do pó da terra, para o pó da terra tornará. Pega essa ilustração para os seus problemas que você tem com a sua família, com o seu marido. Se você tratou, deixa lá. Eu sei, irmãos, que é grande a tentação de desenrolar uma lista de ofensas baseado nas frustrações do passado e trazer isso para o conflito presente, mas isso só vai ajudar a perder o foco. Tem um problema aqui, em vez de tratar o problema aqui, começa a ressuscitar o problema de acolá. Alguém disse certa vez o seguinte: se você adotar um tom histórico, não se surpreenda se o outro adotar um tom histérico. Se você adotar um tom histórico, não se aborreça se alguém adotar um tom histérico, porque você está ressuscitando o que já devia estar sepultado. Mas mesmo assim, irmãos, é possível que o conflito não se resolva. Você seguiu as regras, você não ofendeu, você tratou o problema, você não desrespeitou, você não xingou, você não trouxe um conflito do passado para o presente. Mesmo assim, o problema não chegou-se a um acordo. E isso é muito fácil acontecer. O marido vai continuar querendo ir para bofete e a mulher vai continuar dizendo: eu não vou. Tem algum caso assim? Não levante a mão, vamos orar. O marido quer ir para a praia, a mulher quer ir para o campo. Só para dar umas ilustrações básicas. Vai continuar. O marido quer ir para o aniversário. É sempre o marido que quer. Deixa eu trocar uma frase aqui. A mulher quer ir para o aniversário, o marido não quer ficar em casa. Ele queria tanto. Não vai. Não vai resolver, irmão. Não vai. Só se um for, o outro ficar. E agora, irmãos? E agora, quando não se chega a um acordo? Porque às vezes chega a um acordo. Uma parte pensa bem e fala: quer saber, vamos para cá, vai. Há um consenso, há um acordo, que bom quando isso acontece. Irmãos, mas quando não acontece, e nós não estamos aqui vivendo uma vida de conto de fadas, nós estamos vivendo a vida como ela é. Às vezes o conflito não tem solução que agrade os dois. E aí a orientação, que eu creio que vem da palavra de Deus, e ela vem segundo o texto que nós lemos, nesse caso, é melhor focar na reconciliação do que na resolução. Nesse caso, é melhor você buscar, quem sabe, a ajuda do juiz que está de fora dessa batalha. Nesse caso, dentro do ringue não é bom ficarem só os dois. É melhor chamar alguém para reestabelecer as regras. É melhor você chamar para o meio da luta o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Às vezes o embate está sem solução. É Jesus que pode entrar nesse negócio. É Jesus que deve entrar nessa briga. É a esposa que vai dizer: não acredito que esse camarada continua pensando assim. Vai no banheiro, vai no quarto, vai na cozinha e faz uma oração. Entrega na mão de Deus, fala: Deus, o negócio aqui está complicado. Mas você não pode fazer aquela oração assim: Senhor, me ajuda a vencer essa discussão. Não. A oração, ela deve ser: Senhor, participa dessa confusão aqui com a gente e dá uma direção para nós. Reconhecendo, irmãos, que quando eu tenho uma opinião diferente da minha esposa, ela diferente de mim, eu do meu filho diferente de mim, é porque eu estou querendo satisfazer as minhas necessidades e ele não está concordando, ou ele está querendo satisfazer, ou ela está querendo satisfazer as necessidades dela e eu não estou concordando. Quando você chama Deus para o meio do conflito, você está admitindo que só Deus pode satisfazer as suas necessidades. Não é a esposa, não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é o amigo, não é o irmão, é Deus. Quando você fala: Deus me ajuda, Deus vai dizer: então agora eu vou te ajudar. Por que você não pode abrir mão da viagem em favor da sua esposa?
Por que, esposa, você não é um pouquinho mais compreensiva em relação a esse desejo do seu marido? Quando você chama Deus para discussão, você está dizendo: Deus, o que eu preciso é do Senhor. Nesse casamento, nessa confusão, nesse relacionamento. Quando você traz Deus para a luta, não significa que você vai ficar passivo, complacente e dizendo: tá bom, seja feita a vontade do meu marido, seja feita a vontade da minha mulher. Não é isso. Trazer Deus para a luta não significa que você não vai ficar irado e bravo com o problema. Jesus se irou. Jesus expressou as suas emoções. Quando ele entrou lá no templo e os vendedores estavam lá com o comércio estabelecido, Jesus pegou lá um azorrague, criou um chicote e começou a colocar todo mundo para fora, dizendo: vocês não vão fazer da casa de meu pai uma casa de comércio, uma casa, esse covil. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Tem alguma coisa errada aqui. O que é que está errado? Essa casa aqui não é uma feira, não é um mercado. Isso aqui foi construído para ser uma casa de oração. Vocês estão errados, vocês vão para fora e vocês vão agora. O que o povo fez? Vão embora. Chamaram a polícia. E quem tinha coragem? Jesus tinha razão. Jesus se irou, Jesus se indignou, Jesus lutou pelo que era certo, mas Jesus não pecou. E por que Jesus não pecou? Porque ele estava buscando fazer a vontade do seu Pai. Essa é a diferença de chamar Jesus para o conflito. Quando a gente chama Jesus para o conflito, nós estamos querendo dizer para Jesus: Jesus, qual é a vontade do Pai nessa situação? Quando você chama Jesus para o conflito, Jesus vai nos ajudar a lidar com a ira. Jesus vai nos ajudar a analisar o problema da maneira que Jesus fez, sem perder de vista o objetivo, mas com o propósito de fazer a vontade do Pai, mesmo com ira, mas com amor. É possível se irar sem perder o amor? É, sim, senhor. Pergunte para as mamães aqui que de vez em quando quer arrancar a orelha do filho fora. Às vezes alguma quase arranca, mas elas não perdem o seu amor. Vai alguém bater no seu filho, ela fala: opa, no meu filho bato eu, ninguém vai bater nele. É uma ira com amor. É uma santa indignação sem perder o seu coração desejoso de fazer aquilo que só o amor pode fazer. Irmãos, nesse sentido, no meio da luta, e a gente vai parar por aqui, nós encontramos o segredo da reconciliação e da vitória sobre o conflito e sobre qualquer luta. O segredo é cada dia a gente se parecer mais com Jesus. Porque Jesus sabia brigar, Jesus sabia lutar, Jesus sabia argumentar, mas Jesus não perdia ninguém. Ele tinha todos aqueles que o amavam e que o concordavam ou que criam nele, próximo dele. Eu concluo essa palavra, irmãos, fazendo um desafio para você. Qual foi a última pessoa que você ama, que você teve algum conflito? Quando foi a última vez que você brigou com alguém que você ama? E se tivéssemos um espectador assistindo aquela briga que você teve com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, com seu pai, como é que esse espectador narraria a sua luta? Ele narraria assim: lá vem a mamãe entrou agora com um jab de esquerda na orelha dele, ele se defendeu, recuou para o canto, ela bateu de novo, ele vai cair, ele caiu. É assim que o narrador ia narrar a sua luta? Imagina alguém assistindo esse conflito que você enfrentou, o que ele diria? Será que ele diria: foi uma luta justa? Será que ele diria que as regras foram seguidas? Quem será que venceu essa luta? E eu posso perguntar mais uma coisa: qual é a sua luta atual? Vale a pena ficar dentro do ringue? Ou é melhor pular fora? Irmãos, tem algumas lutas que é melhor pular fora. Briga com quem não adianta você brigar.
briga com quem não adianta você discutir, você vai se estressar, briga por coisas que não tem nenhum objetivo final. Agora tem luta que você precisa ficar dentro do ringue e não sair de dentro dele, até que a reconciliação se estabeleça. Às vezes você está lutando com quem não deveria lutar, e às vezes você está se calando na hora que você tenha que falar. Talvez você esteja perdendo a luta, talvez você esteja se recusando a levantar os seus braços, e se você recusar a lutar por coisa que vale a pena, já perdeu. E Deus não quer que ninguém perca, Deus quer nos dar a vitória em todos os embates da sua vida. Palavra final, lute. Lute. Lute pelo que você ama. Lute pelo seu casamento. Lute pela verdade. Lute por quem você ama, mas lute segundo as regras. Lute segundo aquilo que Deus faria se estivesse aí lutando no seu lugar. Eu termino com a frase que comecei: não existe relacionamento sadio sem conflito. O conflito é inevitável. Quando duas pessoas imperfeitas se reúnem, elas simplesmente não concordarão em tudo. Daí a importância de estarmos preparados para lidar com os nossos conflitos. Eu sei que o gigante veio aqui para frente agora. O gigante é o apelido do Rafael. Não sei de onde quem inventou esse apelido. Mas eu queria convidar o coral da nossa igreja a voltar aqui para a plataforma. Já está aqui? Falta alguém aí, não? Coral, volta para cá. A gente estava buscando uma música, né, Rafael? Mas aí o coral cantou: o mais importante é o amor. Eu queria que nós terminássemos esse culto, irmãos, ouvindo essa canção mais uma vez. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse amor, nada seria. O mais importante é o amor. O coral vai cantar, e eu queria que você pensasse em alguém que você ama. Como é que está seu relacionamento com ele? Casais, marido e mulher, conflitos mal resolvidos não trarão um bom resultado para a vida de vocês. Eu estou casado há 31 anos. Já briguei bastante com a minha mulher lá no começo. Agora só de vez em quando eu dou umas rateadas e ela briga comigo com razão. Mas a gente tem conflito até hoje. Casamento que dura não é casamento sem briga. Casamento que dura é casamento onde se enfrenta os conflitos sem perder a ternura, sem perder o amor. Quando você sair daqui, se você vê que você ofendeu a sua esposa, pede perdão. Pede perdão e o marido, para que Deus possa abençoar os nossos casamentos, os casamentos dos irmãos que estão aqui. E eu sei que tem casamento aqui que não está bem, não está bem. Mas como eu disse para um irmão hoje de manhã, aprendi com o pastor Ariovaldo Ramos. Enquanto o Espírito de Deus estiver sobre essa terra, a última palavra é de Deus. Nós vamos cantar, ouvir o coral. Quem souber cantar, canta junto. Depois nós vamos orar.
Amém. Irmãos, nós vamos orar. Vamos orar pela equipe que vai para a cidade de Bofete no próximo final de semana do Carnaval. Domingo que vem, irmãos, os trabalhos da nossa igreja normal, o horário normal, EBD, culto e culto da noite. O pastor Edson estará aqui. Ele está voltando de viagem amanhã, lá da sua viagem para Israel, junto com o Saulo, com o Jackson, com o irmão Joel. Eu queria fazer uma oração, irmãos, dupla para a gente encerrar o culto. Eu queria chamar toda a equipe que vai para Bofete aqui na frente. Eu queria também, irmão, eu não sei se eu vou criar um problema para você, mas eu queria que o marido que está longe da esposa chegasse perto dela agora. Queria que a Nena viesse aqui à frente. Não sei se a Nena está aí, se ela saiu. Olha aí. Cadê a Dayana, a Camila? Os músicos aqui estão todos solteiros aqui na frente. A Dayana tá com agenda, tem que sair rapidinho, tadinha. Cadê? Dai, tá liberado. Eu sei que você tem um compromisso agora. Vai na paz. Pensei que o Nicolas estava aqui. Tá perto da esposa aí, filho? Tá perto da namorada? Pastor, nem namorada eu tenho. Vamos orar. Mas além de orar pelos meninos que vão lá pro retiro, pro trabalho, eu queria orar pelos casais da nossa igreja. Todos os casais que estão aí casados, fiquem em pé, por favor, um minuto. Talvez você tenha brigado antes de vir para a igreja. Já aconteceu comigo também, já aconteceu. É ruim demais, mas a vida continua. Irmão, que Deus abençoe seu casamento, né? Lá tem uns casados lá, momentaneamente sem o marido e sem a esposa, mas estão casados. Deus abençoe seu casamento. Irmãos, o diabo quer destruir o casamento. Alguém me disse hoje de manhã, não importa se você tem um mês de casado ou 5, está fazendo bodas de ouro, o diabo vai continuar tentando destruir o casamento. Por isso nós vamos orar, que Deus abençoe a sua vida, o seu casamento. E você que está enfrentando problemas no seu casamento, que Deus tenha misericórdia também. E vamos orar pelo povo que vai para Bofete. Quem vai para Bofete, levanta a mão aí. Alegria para toda a vida. Vocês, Daniel, quer dar alguma palavra? Vamos orar, irmãos. Que Deus abençoe essa equipe. Eu estarei lá no sábado e no domingo. Que vocês sejam boca de Deus, abraço de Deus, carinho de Deus, Deus palpável na vida daquelas pessoas de Bofete, daquele pastor daquela cidade. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse culto hoje à noite. Foi um culto oferecido por gente imperfeita a um Deus perfeito. Mas um Deus perfeito que nos ama mesmo e apesar das nossas imperfeições. Quero te agradecer, ó Deus, porque apesar das nossas diferenças, das nossas singularidades, da nossa imperfeição, o Senhor nos tem dado a boa parte de nós aqui a graça, a alegria de termos uma esposa, um marido, uma família. Obrigado, Jesus, porque se dependesse da nossa predisposição para brigar, o nosso casamento já tinha acabado. Mas o Senhor é bom, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem preservado a nossa casa. E eu te agradeço por isso. E oro, Deus, oro por todos os casais aqui da igreja, do mais novo ao mais experiente, os que estão planejando se casar, os namorados que estão, quem sabe, já pensando na hipótese. Deus abençoa a vida deles, ó Pai, para que eles possam ter sabedoria e habilidade para lidar com as suas brigas, com os seus conflitos, sem perderem o mais importante um ao outro. Eu oro, Deus de amor, por aqueles casais que estão no nosso meio, cujo marido já saiu de casa, cuja esposa já está vivendo só, cuja a separação já chegou.
Mas Deus, nós servimos a um Deus que tudo pode. E oramos, ó Deus, pela reconciliação. É a nossa oração nesse culto, Deus. Nós clamamos ao Senhor, Deus, pela reconciliação, debaixo do poder, da graça e do agir do Senhor. Eu sei, Deus, que tem coisa que às vezes nem tem mais jeito aos olhos humanos, mas nós sabemos que nós servimos a um Deus que tudo pode. Deus, se o marido estiver seduzido e enganado, abre o seu olho. Se a esposa estiver obstinada e rebelde e teimosa, abre o seu olho. Ó Deus, para que de uma parte e de outra haja o desejo, a predisposição para voltar a conversar. Deus, nós clamamos essa bênção tua. Sabemos que o Senhor pode fazer. Então, Deus, faz em nome de Jesus. Oro pelos meus irmãos que vão para Bofete, para que eles possam fazer uma boa viagem. E ali instalados lá na creche, na igreja, na escola, eles e nós possamos ali, ó Deus, sermos voz de Deus, abraço de Deus, braço de Deus, para as crianças, para as famílias, para os enfermos, para os hospitais, para os drogados, para os foliões ali no trecho, ali no fluxo, que essa pulseirinha que fala das cores de um coração cinza, sem Deus, até um coração marcado pelo sangue de Jesus, possa fazer diferença na vida daquelas pessoas que ouvirem essa mensagem. Nós vamos ali, Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos ali em nome de Jesus. Nós vamos ali para saquear o inferno. Nós vamos ali, ó Deus, para dizer que só Jesus Cristo salva. Então, Deus, vá conosco, vá preparando o caminho, vá abençoando cada vida, Deus, em nome de Jesus. E a tua igreja que ficará, e aos irmãos que estarão no seu passeio, e a todos nós, seja sobre nós a graça do Senhor. Que o amor de Deus e Pai e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhados sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Daniel, vamos comigo lá, o Daniel Goiano, e nós vamos dar um abraço em você. O Gerrão e a Isabel também. Vamos abraçar todo mundo agora.